quero chamar o nosso próximo preletor, que é o pastor Leandro, que vai estar ministrando mais uma vez aos nossos corações. Levante a sua mão para que a gente possa estar abençoando a vida dele. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Leandro, que se dispõe a estar aqui nesta manhã, falando aquilo que o Senhor já falou com ele previamente. Que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos não só ouvir, mas praticar aquilo que nós vamos aprender. Pai, que o teu Espírito Santo flua através de cada palavra dita nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, gente. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Quem tomou café diz amém. Então, vamos embora. Aleluia. Bom dia, graça e paz a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Adorei o tema, pastora Samu, adorei o tema quando me passaram o tema que eu vou ministrar. Estava conversando com os meus amigos ali. E eu gosto tanto dessas conferências porque há uma construção do Espírito. A palavra do pastor Tércio ontem, a palavra do pastor Daniel, hoje a da Miriam, sensacional. Eu gosto muito dessa área de cura, gosto muito disso. E eu quero nessa manhã falar sobre a identidade da igreja. Diga comigo, a identidade da igreja. Amém? Então aperta o cinto aí. Estava brincando com o Wagner, né? A gente que é pentecostal, quando começa a falar labareda de fogo, a gente já começa a se coçar todo. Já dá uma alergia santa no cara já, né? Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro, sou pastor da igreja Seda, Seda com C, não é a seda do shampoo com S, né? Que é de Comunidade Evangélica de Alvorada. Sou casada com aquela loira linda que está ali, a Roberta, né? Me deu 3 filhos lindos, maravilhosos. Um deles ontem estava ministrando louvor aqui, que é o nosso cabelinho de fogo, o Daniel. E falando sobre igreja, esse mês nós completamos 20 anos juntos de ministério pastoral. Eu e a Roberta. 20 anos juntos. Somos casados, vai fazer 24 anos de casamento, mas 20 anos pastoreando juntos. E é um tempo muito precioso. Deus tem ministrado nesses dias ao nosso coração. Pastoreamos uma igreja, nossos irmãos estão aqui, muito abençoada, muito querida, uma igreja que ama, uma igreja generosa. E nessa manhã eu quero compartilhar algo e falar sobre a identidade da igreja. Justamente eu estou há quase 2 meses falando sobre sermos uma igreja irresistível. Eu estou estudando muito nesses últimos meses sobre isso, sobre igreja. E o tema que vem para mim é a identidade da igreja. Eu falei, não, Senhor, tu estás te movendo. Eu quero que você abra num texto que é a base da igreja cristã. É o pontapé inicial, Mateus capítulo 16. Eu ia usar um outro texto do apóstolo Paulo, mas eu vou usar esse texto que é a base. Abre aí em Mateus, eu vou usar a NAA, Nova Almeida atualizada. Se for possível, se não for também é tranquilo, de boa. Mateus 16, do 13 ao 19. Deixa aberto aí, vamos orar. Pai, que esta palavra encontre corações sedentos nesta manhã. Que o teu fogo incendeie eles, Senhor. A vida da tua igreja que está aqui nesta manhã. A vida dos meus colegas de ministério que estão aqui, pastores, pastoras, líderes de célula. Enche-os com o teu Espírito, Senhor. Enche-os nesta manhã. E que esta palavra produza frutos poderosos de transformação, de avivamento e de ativação. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler esse texto então. Mateus 16, a partir do 13. Indo Jesus para a região
de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Você pode dizer amém? Amém. Você está dizendo assim seja. Essa palavra aqui é maravilhosa, mas antes disso, obrigado, pastor Felipe, meu querido amigo de longa data. Eu estava ali pensando, eu vou chamar ele para fazer um fundinho, né? Quando nós falamos de identidade de igreja, nós precisamos entender o que é igreja. A palavra igreja, ela tem uma origem no grego que é eclésia. Na realidade era uma assembleia de pessoas, uma reunião pública realizada na Grécia, que deu origem a esse nome. Mas é interessante que na época de Jesus havia três coisas: o templo, a sinagoga e a eclésia. O templo, a sinagoga e a eclésia. O templo, a sinagoga dos judeus, e a eclésia, ela se referia aos seguidores de Cristo. Usamos uma expressão que você já deve ter ouvido falar: chamados de dentro para fora. Mas por que chamados de dentro para fora? Porque a palavra eclésia, ela é uma fusão de duas palavras no grego. Vem do verbo eklein, ek, para fora, e klein, chamar para fora, ou chamados de dentro para fora. Olha que interessante isso. Essa é a identidade da igreja, podemos dizer assim, sim. Fomos chamados para uma reunião, mas essa reunião não é apenas um gueto, onde nós ficamos aqui, nos enchendo das coisas de Deus, nos engordando como ovelhas, como líderes, e nunca olhando lá para fora, aonde nós precisamos despejar aquilo que nós recebemos. Eu sempre falo lá na Seda, eu digo, a Seda é um quartel-general, onde nós somos treinados, equipados e enviados para cumprir a nossa missão. Porque, irmão, ser igreja aqui dentro é muito fácil, mas você vai ser igreja quando você sair da porta para fora, quando você pagar as tuas contas direitinho, quando você der testemunho. Aí você vai mostrar para aqueles que estão lá fora que você é a verdadeira igreja do Senhor, porque você carrega essa marca, essa identidade. Irmãos, aqui inicia no Novo Testamento o pontapé e a base da igreja. Vocês imaginem, Jesus está onde? Ele está em Filipe de Cesareia. E se a gente for analisar, ali era conhecido como portal do inferno, aonde cultuavam ao deus, a região de Banaia, ao deus Pan, metade homem, metade cavalo, um centauro, né? Mais ou menos da mitologia. Era esse ser estranho, como um centauro. E ali eles sacrificavam bodes, faziam diversos sacrifícios naquela região, que é desde o tempo de Herodes o Grande. E vocês imaginem, eu sempre falo isso, e eu gosto muito de libertação, muito de batalha espiritual. Lembro você, e tenho meus amigos pastores da nossa cidade de Alvorada que lutamos juntos. Eu estou aqui olhando para a minha cidade lá do outro lado. Eles têm que fazer uma ligação naqueles campos de arroz, ligando Alvorada Freeway aqui. Ontem eu botei no Waze, 7 quilômetros anda, sem linha reta. Não, deu 14, tem que fazer toda a volta. Eu estou olhando para a minha cidade lá.
Vorada, uma cidade conhecida como, já foi a 12ª cidade mais violenta da nação, a cidade mais feiticeira do Rio Grande do Sul. Se assemelha muito à cultura com o Rio Grande, muito. Mas a glória de Deus tem descido sobre a nossa cidade. A presença de Deus, os cativos têm sido libertos, os enfermos têm sido curados, famílias têm sido restauradas. Né, Inácio? A gente não se mexa, nós vamos para cima. Né, Saul? Vamos embora, cara. Porque nós entendemos quem nós somos. Imaginem vocês, então Jesus está ali em Filipe de Cesareia, naquela região, e não foi por acaso que Jesus leva os seus discípulos para aquele lugar. Irmão, Jesus não fez nada por acaso, nada. Não tem nada na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, desconectado. Se você pensa, você está enganado. Tudo há uma conexão. Pense em vocês, 700 anos aproximadamente antes de Cristo, Deus levanta um profeta messiânico chamado Isaías. E o cara disse, descreve ele: pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Está falando de quem? De Jesus, gente. O profeta Isaías. Aí Jesus vem aqui com os seus discípulos, naquele lugar, onde era chamada a porta, o portal do inferno. E ele olha para um cara chamado Pedrão, que foi na realidade o cara que, dentro do seu temperamento, eu fico imaginando às vezes, eu gosto muito, a Miriam estava ministrando aqui, eu gosto muito dessa parte de cura interior. Eu estava pensando, o cara que pega a espada, corta a orelha do soldado mau, que Jesus pega a orelha, bota no lugar. Não. Estamos falando de um negócio sobrenatural, gente. Ele vem porque ele amava Jesus. Pedro, Tiago e João foram os 3 primeiros discípulos. Um pescador, um cara que não era culto, era um indouto, um cara que recebeu o chamado do Senhor. Ele defende o seu mestre, o seu discipulador, corta a orelha, Jesus pega, bota no lugar. E lá na epístola de Pedro ele diz: sede sóbrios. Não tem como não dizer que esse cara não foi transformado. Ele foi transformado e Jesus aqui se dirige a ele. Tá, e aí, Pedro, é o seguinte: quem tu acha que eu sou, cara? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É mesmo? Então sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Aí quando nós vamos para Atos, o início, e começa a história da igreja primitiva, nós vamos entender algo. Toda aquela dureza, aquele coração, aquele temperamento, Deus pega esse cara, que numa só mensagem, 3.000 almas aceitaram ao Nazareno, a Jesus. A igreja, ela tem uma identidade. Sabe que uma das maiores crises pessoais é a crise de identidade. Nós olhamos hoje, abrindo um parênteses sobre a grande guerra que nós enfrentamos no contexto de família. Eu não sei quem eu sou. Irmãos, eu nasci homem e sei que eu sou homem. Essa é a minha identidade. A minha genética fala sobre isso. Mas qual é a jogada do diabo? Ele vem com um trauma, com medo, com uma insegurança, com uma dor. Ele quer mexer com a identidade daquela pessoa, semeando um sofisma, que o sofisma quer dizer, é uma mentira com aparência de verdade. Então ele diz para aquela pessoa: você não é isso. Se tu és o Filho de Deus, pede para que ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus sabia quem ele era. Aí o mestre olha nos olhos do cão, né, e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando nós sabemos, eu entendo como igreja, que quando nós sabemos como igreja quem nós somos, nós vamos entender a nossa missão. E se eu e você entendermos a nossa missão, nós vamos entender o nosso propósito. Quando eu não entendo quem eu sou, irmãos,
eu não sei para onde eu vou. E deixa eu falar algo, a minha mensagem que eu tinha programado era sobre frustração. Mas eu vou linká-la aqui, dentro desse tema que me deram. Sabe que às vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui ungido pastor bem cedo, com 18 para 19 anos. Quando a Roberta me conheceu, eu já era pastor auxiliar. Nós casamos, 7 meses depois ela fica grávida, veio o primeiro filho. Logo depois veio o outro. Os guris são 1 ano e 2 meses, pertinho. E depois teve um aborto espontâneo do terceiro. E aí veio o Daniel. Era para ter 4. Veio a Isabel, perdão. Veio a Isabel. Obrigado, pastor, obrigado. O culto é interativo, obrigado. Mas vamos lá. Nós fomos para o campo de missão. Eu não vim aqui falar de mim, mas só para dar um exemplo para você. Nós fomos para o campo de missão, a igreja que eu servia, com 2 bebês, um mamando no peito e o outro já caminhando. Hoje nós vemos a gurizada que está iniciando no ministério, eles acham que ser pastor é o microfone na mão aqui, com alta performance. Eles não sabem, gente, o que espera eles. É chumbo grosso na paleta. Isso aqui não é o ministério. Até porque eu trabalho mais lá embaixo do que aqui em cima. O que eu faço lá vai refletir aqui. O que eu faço no meu secreto reflete aqui. Leonard Ravenhill, um grande avivalista inglês, ele disse: se a mensagem não me matar no meu lugar secreto, o que eu vou pregar aqui no púlpito? Irmãos, eu posso usar técnicas que eu aprendi na universidade, eu posso usar tantas coisas aqui, mas não é sobre isso. E hoje nós entramos, mas por que que a igreja do fulano cresce? O cara agora comprou um mega de um terreno, por que que o outro e eu estou assim? Não viva de comparação. Você tem que entender qual é a tua identidade e qual é o teu propósito. Irmãos, eu fiz parte durante 14 anos de uma rede internacional de igrejas de Toronto. Pensa nos caras top. Nós fomos esmagados, curados, restaurados, ministrados. Eu tive líderes que disse para mim um dia, nos meus momentos de crise: você não é pastor. Eu volto de Sapiranga mais brabo, bufando, dirigindo o carro. Você não é pastor. Assume a tua identidade. Porque eu estava em crise, eu vivia de... Eu não estou dizendo que você não entre, que você não tem que ter as tuas crises, não é isso. Todos nós temos as nossas crises. Todos nós vamos passar por conflitos. Não esqueçam, vou lembrar vocês que Jesus disse algo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, eu e você venceremos. Mas hoje eu vejo isso. Quando eu conheci o pastor Mário, já se vão aí 10, 11 anos, eu me lembro que nós estudamos juntos, eu e o Anderson na UBRA, e houve essa conexão. Os cultos eram aqui embaixo. Primeiro congresso que eu vim do MDA, aqui rolando água, o Luciano no louvor, hein, Lu? A igreja estava na direção que está as portas dos banheiros. E dali nós nos conectamos, viajamos juntos, em diversos lugares. Eu estava falando com os irmãos aqui. E naquela época que eu conheço o pastor Mário, aqui os irmãos, eu estava desistindo já de ser pastor. Eu queria voltar para as Forças Armadas. E eu havia ingressado na UBRA porque eu queria ser capelão da Força Aérea Brasileira. E quando os caças passam aqui, se passar um caça daqui um pouco, vai balançar o meu coração. E um dia eu estou em Curitiba, voltando de uma churrascaria com os irmãos. Anderson estava junto. Então uma galera. E o pastor Mário, alto pra caramba, né? O pastor está aqui comigo, nós estamos caminhando nós dois. Eu falei: pastor, assim. Eu vou para a aeronáutica, não sei o quê. Eu estava afim de tchau, os negócios de igreja, é só estresse. O pastor Mário botou a mão no meu ombro e disse assim para mim:
Leandro, o que queima no teu coração? Eu olhei para ele, não precisa me responder. Daquele dia eu volto para Porto Alegre. E eu tinha até um limite de idade para fazer o concurso. E eu falava para minha esposa, eu vou passar esse concurso, é muito fácil. Porque eram 4 vagas no Brasil, 2 para sacerdotes católicos e 2 para pastores evangélicos. O canudo da faculdade já estava na mão, mais uma pós-graduação. Falei, eu vou passar, essa prova é fácil. E Deus falou para mim, não te chamei para isso. Me lembro num ano em que a minha liderança me chama e diz, você, Roberto e os seus filhos vão para o Chile, Santiago do Chile, havia dado um terremoto, vocês vão restaurar, vão levantar a igreja no Chile. Eu me lembro que eu fiz de tudo, a minha irmã trabalhava, a pastora Jaque trabalhava na TAN, mano, não consegui passagem, liguei para amigos, não fui para o Chile. Depois República Dominicana. Não, é Alvorada. É Alvorada. Se vocês perguntarem algo para mim, tu és um homem frustrado? Jamais. Não sou frustrado no casamento, não sou frustrado como pai, não sou frustrado como líder e muito menos como pastor. Muita gente me questiona, irmãos, e o que eu estou falando não é vaidade para me engrandecer, é mais para ativar você nessa manhã, ativar o teu coração e deixar o teu coração aquecido. Pela minha vontade eu não estaria na minha cidade há muito tempo, eu estaria em outro continente, em outro lugar, mas Deus disse para mim, daqui você não sai sem a minha autorização, tu vais edificar a minha igreja nessa cidade. E eu amo estar com o Inácio, amo estar com outros colegas. E nós vemos a glória de Deus descer na nossa cidade, porque aos olhos humanos o que a minha cidade me oferece, mas eu quero dizer para você, não é a minha cidade que tem que oferecer alguma coisa para mim, é eu que tenho que oferecer algo para ela, através do Evangelho de Jesus que entrou na minha vida. Deixa eu lembrar você, o que é Evangelho? Boas notícias. Esse é o significado da passagem, da palavra. E eu estou lá para dizer, ei, vos trago boas notícias. Nós estamos enfrentando grandes desafios, mas Jesus deu uma missão para a igreja. Eu gosto muito de um teólogo chamado N.T. Wright. Ele escreveu o livro Simplesmente Cristão. Ele diz o seguinte, todos nós somos especialmente convidados, ou melhor, convocados a seguir Jesus e descobrir que esse novo mundo é na realidade um lugar de justiça, espiritualidade, relacionamento e beleza. Deixa eu concluir. Não devemos apenas desfrutar de todas essas coisas, mas trabalhar para que elas se tornem evidentes, assim na terra como nos céus. Eu e você vamos enfrentar diversas frustrações. E a frustração vem com a comparação. Você sabia disso? Quando eu entro no campo da comparação, eu vou disparar um gatilho e eu vou me frustrar, porque a minha frustração está do tamanho da minha expectativa. Vocês acham que Deus se decepciona comigo? Ele já sabe que eu vou falhar. Mas o seu amor, a sua graça derramado sobre mim me faz me levantar, porque a sua misericórdia se renovam todos os dias, a cada manhã. E por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos, nós somos falhos. Claro que nós somos. E nós enfrentamos coisas, que nos ferem, pessoas que, como a Miriam falou aqui, foi muito precisa. Irmãos, muitas vezes você dedica a tua vida discipulando, cuidando, mas sempre vai ter alguém que vai reclamar, porque nós seres humanos somos assim. Se o louvor do outro está melhor, vazei. Ele esqueceu tudo que você fez, ela esqueceu tudo que você fez. Eu vou para outra igreja porque o telão lá é de LED. O meu não é ainda, nem tem dinheiro. Mas não é sobre isso.
Aí eu vou me endividar, Maranhão, vou me endividar, vou meter um telão de LED, e daí daqui um pouco eu como pastor não pago as minhas contas, irmãos, eu ando apavorado. Eu espero que não tenha ninguém aqui, eu não sei se é uma palavra de ciência, de conhecimento. Pastores que estão perdendo igrejas por causa de agiotas, estão devendo dinheiro para agiotas, tá? Sai dessa lama, sai desse laço do diabo. Você depende dele. Você depende dele. Quando você olha para essa linda igreja, nós acompanhamos essa obra aqui. Quantos anos nós andamos, esse grupo anda junto. Aqui tem a visão de um homem, de uma família, o coração de uma família, de uma equipe. Aqui tem provisão de Deus e aqui tem milagre de Deus. Wagner, tu sabe, há um desafio, mas tudo que tu precisa já está no Senhor, para esse grande empreendimento. Eu me emocionei quando ele me falou. Aleluia, aleluia, aleluia. Thank you very much. Te amo, Felipe. Está apertado, né? Glória a Deus, obrigado, Felipe. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu sinto no meu espírito nesta manhã que o Senhor está virando chaves na vida de pessoas aqui. Deixa o Senhor virar essa chave. Não coloca a mão sobre a mão do Senhor. Deixa Ele virar. Vai doer, mas vai te trazer cura. Vai ampliar a tua visão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos que Deus nos toque, porque nós temos medo, porque vai doer. Irmãos, se vai doer é porque tem cura. Vai vir cura. Deixa Deus fazer algo poderoso na tua vida. Eu vejo uma onda de Deus sobre o mundo. Esses dias, o pastor Mário está em Portugal, e eu estava vendo um post, não lembro o nome do estádio, em Lisboa, lotado, com aproximadamente 40 mil pessoas. Europa. Deus vai avivar a Europa novamente. A minha sogra mora há quase 20 anos em Florença, na Itália, e um dia eu pesquisando, e eu falei para minha esposa, tu é descendente daquela galera lá da praça da Catedral de Médici, onde Jerônimo Savonarola foi queimado em praça pública. Deus está fazendo um avivamento em Palermo, na Itália, igreja com 3 mil pessoas. Você sabe o que é isso? Eu estava em São Paulo com um pastor italiano, meu Deus, rompendo milagres acontecendo na Itália. Deus está tocando o mundo. Igrejas se levantando em Londres, na Inglaterra, em diversos lugares da Europa. E aí, né, Inácio, não, mas na Alvorada não dá certo, não dá, é cemitério de pastor. Quem falou isso? Você está ouvindo quem? Você está ouvindo Satanás ou você está ouvindo, em Rio Grande o negócio não dá? Dá sim, é lá que Deus quer fazer. Mas na minha, tu não conhece a minha cidade. É lá em Rio Pardo, terra do meu pai, Luciano. É lá, uma cidade histórica do Rio Grande do Sul. É lá que Deus quer fazer algo poderoso. Aquela cidade precisa de um mover de Deus. Meus antepassados são daquela região. E nós muitas vezes nos frustramos. Irmãos, nós somos muito mais do que uma instituição. Somos muito mais do que uma instituição. De CNPJ, muito mais do que um CNPJ. Nós somos um organismo vivo, que reflete a glória do seu fundador, do seu pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, Jesus com aqueles olhos de amor. E agora ultimamente eu vou dizer o que eu falei lá na igreja, porque agora quando eu falo em Jesus eu me lembro do The Chosen. Eu falo Jesus do The Chosen, já me vem aquele Jesus do The Chosen. Aqueles olhos de amor.
Imagina ele dizendo para Pedro: Pedro, as portas do inferno, Tiago, João, Filipe, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmãos, eu sei que muitos de nós nos frustramos diante de um quadro político da nossa nação, mas entenda, não é sobre isso, é sobre Ele. Toda perseguição gerou a explosão do crescimento da igreja. Imagina quantos cristãos foram sacrificados nas arenas de Roma e em diversos países, e ainda hoje na Índia e em países. Eu admiro o Norton, que está no Camboja. A Roberta vinha falando comigo ontem, com o filho estava hospitalizado. Eu fico pensando, meu Deus, abrir mão de uma igreja para cuidar de órfãos. Como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, esse é galo. Mas sabe o que é isso? Quando nós entendemos, quando nós temos uma identidade, nós entendemos a nossa missão e cumprimos o nosso propósito. Pense o que quiserem pensar de você, você tem uma missão. Essa tua missão, ela vai refletir a tua identidade. Tem muita gente que quer cumprir o propósito, mas não entende o processo. Isso não é chavão, é uma realidade. Irmãos, aqui Jesus sai, escute, ele pega os discípulos e ele vai para a fronteira com a terra prometida, numa região pagã. Deixa eu dizer isso para você. Ele sai do contexto judaico, ele vai para um outro território e fala para eles. Imagina num lugar extremamente que era horrendo, diabólico. Mas Jesus ali estava profeticamente sinalizando. E ele sabe o que ele diz para mim e para você hoje? Não importa quantos bruxos tem na tua cidade, não importa a magia negra, a feitiçaria, aceita A, B ou C, eu vou triunfar e a minha igreja também. E está selado. Um dia, Russell Christoph, um senhor de 80 anos, aposentado, tinha sido professor de escola infantil. Ele está num supermercado na sua cidade nos Estados Unidos e de repente olha um pacote de café e está estampado a sua foto. Obviamente bem mais jovem, porque ele já está com 85 anos. Ele deu um sorriso, pegou aquele pacote de café, virou para a moça do caixa. Ela disse: é o senhor? Ele disse: sou eu. Ele pega aquele pacote de café, coloca embaixo do braço, ele sai dali direto para um escritório de advocacia. Há 16 anos atrás, ele faz umas fotos de publicidade, e aquela empresa diz: olha, se nós usarmos a sua imagem, nós vamos lhe pagar, o senhor vai ter direitos legais. Ele vai, e a Café Taster Choice, ela teve que indenizar ele em 5% de todos os lucros. Isso trouxe para ele 15,3 milhões de dólares. Sabe qual é a moral da história? Ele foi indenizado. Vale a pena saber quem nós somos. Ele sabia quem ele era, e ele reivindicou seus direitos legais. Você que está na tua cidade, Deus não olha o tamanho da nossa igreja, Ele olha o tamanho do nosso coração. Eu vou falar algo de um amigo muito querido, Ralph Fields. Vocês lembram dele? Não está mais na Suíça, está em Portugal. Ele vai estar agora, outubro, lá na Seda. Eu vou dizer algo para vocês. Vocês vão lembrar de algo que ele falava. Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitudes. Eu posso ter a maior igreja do Rio Grande do Sul e ser o cara mais nojento e mais arrogante. E um dia minha casa vai cair, porque Deus abate a soberba.
Mas aí tem um irmão que tem 30 membros. Lá o céu se manifesta e ele toca toda a cidade dele. Então não se compare, porque o teu dia pode chegar, desde que você trabalhe, desde que você busque o Senhor. Irmãos, entenda, eu vou mais profundo e mais longe. Muitas vezes você não está crescendo porque Deus não quer. Ele não é o diabo. Você vai jejuar, vai orar, você vai repreender o diabo, você vai brigar e na realidade é Deus te segurando. Sabe por quê? Porque talvez você não está preparado para o crescimento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, tá? Às vezes dá saudade quando tínhamos uma igreja menor. Porque se cresce a igreja, cresce o número de pessoas e cresce o número de problemas. E nós não nascemos gestores. Eu venho de uma época em que o óleo era derramado, Wagner, e dizia assim, vai embora. Tá, e aí? Não, vai pastorear. Aí o cara tinha aqui eu sou do tempo da antiga CLC, Centro de Literatura Cristã de Porto Alegre, a gente estava ficando velho. Depois tornou Luz e Vida, ia lá e comprava um monte de livro, ia ler, né, sobre teologia, até ir para o seminário da igreja, aquela coisa toda. Um dia eu questionei Deus. Quando o pastor Mário me conheceu, eu falei, pastor, eu tenho uma igreja, o senhor vai pregar lá e é do lado de 2 boates. Ele falou, o pastor Mário, né? Pois é, então eu vou te contar a história da Seara. Quando ele me contou a história da Seara, opa! Irmãos, eu odiava o primeiro prédio da nossa igreja. 9 anos do lado daqueles inferninhos. Mas quantas pessoas erraram a porta daquelas boates e deram glória a Deus lá dentro. Eu pregando, um dia eu me lembro, meu pai era o porteiro da igreja. Meu pai com aquela cara, bigodão do Charles Bronson. Xerifão. O cara entrou fumando. O cara errou a porta da boate, o cara entrou fumando. O cara se deu conta da igreja, um culto, e nós ali pregando, e aleluia, glória a Deus e tal. Quantas pessoas, lembro-me de um homem, minha esposa grávida da Isabel, e eu estava ali, né, eu cobrava escanteio naquela época, cabeceava, chupava cana, assoviava, fazia de tudo. Irmãos, talvez você está assim, mas vai chover na tua horta. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Se você sabe o que você está plantando, a tua colheita vai vir. E não precisa você olhar para a horta do lado, porque se eu planto melancia, eu não vou colher banana. Se você planta generosidade, a generosidade está sobre o teu lar, sobre a tua casa. Se você planta amor, o amor vai tocar a vida de pessoas que vão se conectar contigo. E eu me lembro que aquele homem entrou e eu estava guardando o violão e tal. E eu vi a minha esposa orando. Resumo, aquele cara era desviado. E ele foi convidado por uns amigos para ir naquele inferninho ali. Mas ele tinha tomado uma decisão, ele estava com a sua pistola preparada, dinheiro para ir ao interior do estado, matar a sua esposa e a sua filha e se matar. Minha esposa ora por ele, ele chora, chega, Roberta estava com barrigão, Isabel já estava quase chegando. Eu lembro que ele molhou aqui com as lágrimas o vestido da Roberta. A Roberta disse, amor, esse cara vai fazer uma loucura. No outro dia eu dei meu telefone, ele me ligou, eu fiquei 2 horas atendendo ele pelo telefone. E eu disse, nós temos que ir lá, morava num apartamento, e ele disse o seguinte, eu quero que você venha aqui. Não tinha arena do Grêmio ainda naquela época. Por mim nem precisava existir, mas deixa para lá, isso é outra história. Desculpa, gente, foi mais forte do que eu. Perdão. Pula essa parte, corta aí. E eu fui lá no apartamento dele, ele disse assim, esse apartamento vai ser de vocês. Eu falei, o quê? Sim, porque, irmãos, pensa num berro.
A arma estava na mesa, R$3.000. E ele disse: esse apartamento eu vou deixar para vocês. Eu falei: não, senhor, eu não quero isso. Eu estou indo para Santa Maria matar minha esposa e a minha filha, eu vou me matar. Ele estava desconfiado que a sua esposa tinha feito alguma coisa de errado. Depois de um tempo eu descobri, nós oramos, ministramos sobre ele, que ele havia voltado para Porto Alegre, para uma igreja. Havia se separado daquela mulher, mas construído uma nova família e estava feliz. Boas notícias. Esse é o poder do Evangelho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. E quando nós entendemos quem nós somos, irmãos, cada vez que Israel se esquecia quem ele era, Deus lembrava: volta o teu coração, Israel. Assim somos nós. Cada vez que nós nos desviamos do nosso propósito, da nossa verdadeira identidade como igreja, Deus está nos chamando de volta. Será que você consegue entender isso? E não esqueça que nós temos uma identidade, e essa identidade é de noiva. E a noiva se prepara para receber o noivo. Ela fica toda adornada, cheirosa. Eu tremia que nem vara verde esperando. E a Roberta tinha vindo de Caxias, trouxe toda aquela gringaiada junto. Os gringos já tinham invadido a igreja e ela estava esperando. O meu pastor ainda atrás. A noiva tinha chegado adiantada, mas eu estava ansioso para receber a minha noiva. E tem tanta gente hoje que ama o noivo, mas não ama a noiva. É outro assunto, né? Da outra mensagem. Irmãos, isso aí é ilógico. Se eu amo o noivo, eu respondo à noiva que está aqui nessa terra. Se eu amo o noivo, eu não preciso congregar. Congrega sim. Você precisa estar debaixo de uma liderança. Você precisa estar sendo conduzido. A verdadeira igreja de Cristo é amada e escolhida, investida do poder de Deus. Sabe o que é isso? E separada para o serviço. É você estando lá no shopping Iguatemi, irmãos. Você está lá almoçando na praça de alimentação e de repente o Espírito Santo vem sobre você e diz: ei, levanta e ministra com aquele homem que está lá no canto. Então você levanta e você vai liberar lá uma palavra de conhecimento sobre ele. Ei, o Senhor quer curar você do câncer que você tem. Eu acredito nisso. Essa é a igreja que se move. Essa é a igreja que manifesta a glória do Deus vivo. Eu repito, irmãos, Deus não nos chamou para nós ficarmos só dentro da igreja com o clube do Bolinho e da Luluzinha. Nós temos que sair para fora, sejam através das células, de pequenos grupos, não importa a nomenclatura, não é sobre isso, é sobre Ele. Nós temos uma identidade, nós temos uma missão, e essa missão tem que ser cumprida. Lembro vocês do que Pedro escreve, 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o que nós somos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que ainda nós não nos lembramos de quem nós somos? Mas eu estou aqui nesse bairro, a coisa não vai para frente. Vai sim. Ou Deus pode estar te segurando, ou você pode também estar enfrentando uma grande batalha espiritual. Na minha cidade, Deus levantou uma bruxa agora. Está amarrado mesmo. Ou glória, é isso aí. Levantou uma bruxa que gosta de publicidade. Mas sempre onde há Jezabel, existem Elias. E vem chumbo grosso. Se há uma Jezabel,
Nós não queremos publicidade, nós queremos os céus tocando a terra. E quando o céu toca a terra, sabe que eu tive uma visão tão poderosa um dia, eu vi algo caindo do céu, Inácio, sobre a nossa terra. Algo caindo como uma grande semente. Ela caiu, começou a criar raízes rápidas, raízes verdes, correndo por toda a cidade. E se levantou uma grande frondosa figueira. O Senhor falou ao meu coração: nenhum dos meus planos para essa cidade serão frustrados. Então, irmão, se você veio para esse congresso, para essa conferência, para esse seminário, como você quiser chamar, seco, está na hora de você ficar molhado. Te renova. Talvez você está seco porque você está frustrado. Abre mão da tua frustração e se joga no colo de Deus. Você tem uma identidade, você tem o que ninguém tem. Irmãos, eu não sou o Silas Malafaia e nunca vou ser. Eu não sou John Wesley, embora já li sobre a história dele, mas eu não sou ele. Eu sou eu tenho uma identidade. Irmã, tu pode pregar igual a Martinello, mas você não é ela e nunca vai ser. E nada contra ela, ela é uma bênção. Estão fazendo um avivamento numa cidade pequena de Santa Catarina. Mas vocês acham que aquilo ali caiu do céu? Agora todo mundo quer ser que nem ela. É normal isso. A unção faz isso. Quantas queriam ser igual a Helena Tanuri? Você é Miriam, você é Samuele, você é Roberta, você é Esther, você é Raquel, você é Débora. Eu sou Leandro, tem Wagner aqui, tem Filipes aqui, tem Evertons aqui, tem Valdino nesse lugar. Você consegue entender isso? Se você consegue entender isso, coisas vão começar a mudar na tua vida. A base da igreja é a rocha eterna, a pedra angular. O seu construtor é o Senhor. O seu líder é o Senhor. E a duração é para sempre. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Irmãos, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu já estou encerrando para nós orarmos. Eu fico imaginando um cara que assiste o apedrejamento de Estevão, um cara que estava ali, um cara com dupla nacionalidade, um cara extremamente culto. É dado a ele uma missão, e a caminho de Damasco, esse cara tem um encontro com Galileu. É normal que os primeiros discípulos não viam ele com bons olhos. Esse cara não mudou coisa nenhuma, esse cara quer nos matar. Mas Paulo, ele entendeu a sua missão, fluindo na sua identidade. Eu estou usando aqui de algo dúbio, tanto para você, como pessoa, como para a igreja. Quando nós entendemos isso, nós vivemos coisas extraordinárias. Então nessa manhã eu quero te dizer algo. As portas do inferno não prevalecerão. Mês de maio eu estava no Chile com a minha esposa. E eu fomos pregar 100 quilômetros de Santiago. Numa região que nós ajudaríamos no passado. E enquanto nós estávamos indo para o Chile, a palavra não vinha, tinha um convite e tudo. Eu falei, em que eu vou pregar para essa igreja? Uma igreja pequena, com 40, 50 pessoas, mas não, esse não é o problema. O que eu vou trazer? E lá Deus me deu uma palavra sobre vencendo o medo. A mesma palavra que eu tinha pregado na seda. E quando nós estávamos naquele povoado, naquela região de Doninho, que é um grande distrito, é tudo diferente lá.
de Rancagua, como se fosse o Rio Grande do Sul. Eu olhei assim, muitas montanhas, cordilheiras lindas, mas um deserto de muitas pedras. Irmãos, 15 dias depois, eu falei sobre o medo, 15 dias depois, eles foram devastados pela água. Um rio que era um fiapo, ele subiu. Eles perderam praticamente todo o som da igreja. O pastor trabalha com construção, com steel frame, que é usado no Canadá, nos Estados Unidos, construção seca. Deu tempo de eles desmontarem, porque o rio vinha levando tudo, parecido com o que está acontecendo aqui no nosso estado. E eu havia pregado 15 dias antes lá, vencendo o medo. Deixa eu dizer algo para vocês, eu encerro, nós vamos orar. Esse lugar aqui está cheio de sonhos. Sim ou não? Cheio de sonhos. Sonhos estão borbulhando aqui. Sonhos. São dezenas de sonhos. No ano de 2019 eu recebo uma palavra de um amigo meu lá de Londrina. Um cara sensacional. Semana passada ele estava aqui no apóstolo Claudemar. E ele liberou uma palavra sobre nós. Eu coloquei o celular para gravar e me deitei no chão. No segundo prédio da nossa igreja, que muitos conheceram aqui. Um ano depois, em plena pandemia, eu estava assinando um contrato de 2 galpões gigantes. Não para me aparecer e dizer e provar alguma coisa para alguém, mas quando eu sei quem eu sou, eu tenho uma missão e eu vou cumprir o meu propósito. Não interessa o que pensa de mim. Está se achando? Que pensa desse jeito? Eu tenho uma missão, eu tenho uma cidade para ser conquistada. Quando eu assinei o contrato, eu pensei no Inácio. Falei, o Inácio vai para lá. Ele nem sabia disso. Verdade? Verdade, estou falando sério isso. Se eu ir para outro lugar, o Inácio vem para cá. Nós iniciamos o ministério juntos, não, Vorá? Nós já gastamos mais de R$1 milhão. Nós não somos uma igreja rica. Eu nem sei quanto é que tem na conta bancária. Não tem muito não. Mas quando você tem uma visão, quando você tem uma missão, venha o que vier, o Senhor está contigo. Wagner, quando eu entrei naquele lugar, Deus disse uma coisa para mim. Tu tens fé. Tu és um homem de muita fé. Eu fui criado num lar de muita fé. Mas Deus disse assim para mim, agora eu vou te ensinar a tu ter coragem. Porque, irmão, só desce do barco, só anda sobre as águas quem desce do barco. Muitos de vocês aqui têm fé, ou quase todos, mas sabe o que nos falta muitas vezes? Coragem para destravar algumas coisas. Se coloque em pé no teu lugar. Senão eu vou até 13h pregando, eu não posso. A pastora Samuel vai me pegar depois. Mas eu sei que o Senhor já está ministrando no teu coração. E se você se ligou, Deus está construindo algo desde ontem à noite. Amém? Deus está construindo algo desde ontem. Eu estou curioso para ver o que Deus vai continuar fazendo. Aleluia. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, Senhor. Levante as suas mãos, comece a falar com Deus. Comece a colocar diante deles os teus sonhos, alvos que você tem, pessoais e como igreja. Coloque isso diante do Senhor. O Senhor conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que está queimando no teu coração. Às vezes eu quero dizer que nem você, eu fico pensando, se eu tivesse dinheiro, o que eu ia fazer? Comecei a parar de pensar assim. Na realidade eu tenho tudo o que eu preciso, que é o meu Deus, aquele que me chamou. Você tem Ele.
E com Deus nós não somos frustrados, nenhum dos seus planos são frustrados. Jó disse isso, que nenhum dos planos seria frustrado. Então eu quero dizer para você nesta manhã, que o Senhor possa avivar o teu coração, que o Senhor possa avivar o teu coração, que o Senhor possa avivar o teu coração, Ele possa avivar o teu coração nesta manhã. Comece a falar com o Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Você tem liberdade, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, fique à vontade. Se você quiser ficar no teu lugar, você pode ficar também. Mas eu quero dizer algo, deixe Deus construir algo em você. Liberte-se do medo, da frustração, da insegurança. Seja cheio do Espírito Santo, líder, pastor, pastora que estão aqui. Deus tem algo reservado para você. Os teus choros, as tuas lágrimas não são em vão. Eu quero dizer isso para você. Não são em vão, não são. Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, enche a tua igreja nesta manhã. Arranca os dardos inflamados que muitos receberam. Dardos inflamados, dardos que não matam imediatamente, mas que ficam ali, fazendo muitos agonizar espiritualmente. Nessa manhã eu vejo o Senhor arrancando esses dardos que estão inflamados e envenenados de medo, de frustração, de insegurança. Que o Senhor possa avivar o teu coração, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, avivalistas do Senhor que estão aqui nesta manhã. Vem Jesus. O rababaxê candarabacaias. Ramacharababacandarabaxai. Fala em línguas, se você fala em línguas. Deixa o Senhor avivar o teu coração. Deixa o Senhor avivar o teu coração nesta manhã. Você está aqui nesses dias para ser renovado, renovada, para você voltar para a tua igreja, para a tua célula, para a tua congregação, ardendo em chamas, para que você possa se mover por milagres. Deus possa te usar de uma maneira sobrenatural. Deus possa te usar, e é isso que Ele quer fazer. Ah, mas eu não aguento mais. Se você não aguenta mais, aguente mais um pouco, porque Deus está chegando e Ele vai fazer o que tem que fazer. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Acende o fogo em meu coração. Aleluia. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais e te Deus. Eu quero mais. Eu quero mais e te Deus. Renda-se ao Senhor. Acende o fogo em meu coração. Acende, acende. Eu não resistirei, acende. eu não controlarei. Oh. Eu quero mais e te Deus. Rabababaxa, rabababaca. Enche-nos do teu Espírito nesta manhã, Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor, que em teu amor. Não há eu queira estar. Sim, Deus. Não há outro lugar que em teu amor, que em teu amor. Acende o fogo. Cante isso, declare. Coração. Declara, Eu não declara. resistirei, Faça essa eu não declaração. controlarei.